Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, tudo bem? Programa Aviva Brasil, dias melhores virão. Você está aqui na TV São Caetano, canal 3 da NET Claro e canal 109 da Sul TV para 197 países. Baixe o nosso aplicativo da Sul TV, tem mais de 150 canais gratuitos e você vai ter lá o nosso canal 109 da TV São Caetano. Muito bem, nós estamos aqui, Faculdade Aviva Brasil, ministrando uma aula ensinando a palavra de Deus, que a gente quer que você cresça na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Então, é momento de ouvir a palavra de Deus falar com você, e que a palavra de Deus, João 17:17 diz, vós estáis limpo pela palavra que eu tenho vos falado. Então, a palavra de Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, pastor Roberto Teixeira, doutor em teologia pela Faculdade Aviva Brasil, Faculdade Aviva Brasil. Então você quer conhecer mais sobre o meu... Está aí o pastor Roberto Teixeira, a produção já colocou, e o telefone 011 95410 9677. Telefone 011 95410 9677. Com esse telefone você pode ligar. Se quiser presencial, nós fazemos o curso de teologia presencial na sua igreja, e se quiser à distância, nós fazemos também à distância, a Faculdade Aviva Brasil. A vantagem é que a Faculdade Aviva Brasil, o livro, nosso livro presencial, e a credencial e o certificado vem com o logo da sua igreja. Então vem Faculdade Aviva Brasil, Past Church, Quadrangular, Assembleia de Deus, o nome da sua igreja ou instituição ou conselho de pastores. Então essa é uma parceria que nós fazemos com várias igrejas e conselho de pastores. Então nós estamos hoje aqui ministrando um curso de bacharel em teologia. Nós temos o curso básico, médio e bacharel. Nós temos o curso de gestão e liderança. Nós temos o curso de capelania, são 10 tipos de capelania. Nós temos o curso também de porteiro, para você que quer se formar controlador de acesso. Tudo está aqui no nosso site, www.faculdadeavivabrasil.com.br. Você entra lá no nosso site, tem tudo isso aí lá, www.faculdadeavivabrasil.com.br. Então você vai fazer o quê? Você vai entrar no nosso site, descobrir todos os cursos que nós temos, curso de capelania, juiz de paz, nós temos parcerias também com o Colégio Redmir, e já está no nosso site lá, você pode entrar, fazer primeiro e segundo grau reconhecido pelo MEC, sai no Diário Oficial em 60 dias, você pode terminar os seus estudos, vai entrar no mesmo telefone 011 95410 9677. Nós temos também ministrar esses cursos para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então que Deus venha abençoar você de uma forma poderosa. É bom estarmos hoje aqui louvando ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Então vamos exaltar ao nosso Deus. Só que para você que está fazendo o curso aqui ainda, como são as primeiras aulas, está perguntando o que significa a palavra teologia. Está aí na tela. O que significa a palavra teologia? Vou responder para você. A palavra teologia significa estudos acerca de Deus. Deus é Deus. Logia é estudos. Então, a palavra teologia significa estudos acerca de Deus. Um life group é um culto no lar, uma escola bíblica, é teologia, porque é estudos acerca de Deus. Então, isso é muito importante para você colocar aí. A outra pergunta que as pessoas perguntam sempre: quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros contém a Bíblia? Quantos livros contém a Bíblia? Tem que saber de cor e salteado. Tem gente que não sabe, mas são 66 livros. São 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e sendo 27 no Novo Testamento.
Aí você vai vendo e conhecendo a palavra de Deus. Amém? Está guardando aí? Outra pergunta que as pessoas fazem, perguntinha. Em que língua foi escrita a Bíblia? Em que língua foi escrito a Bíblia? Está aí a pergunta. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Hebraico, aramaico, Antigo Testamento e hebraico, e o Novo Testamento no grego, para a gente saber bem e conhecer aqui. Essa é a importância, né, para você conhecer a Bíblia, quem traduziu, em qual língua foi traduzida a Bíblia? 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Muito bem? Vamos para a última pergunta. Quem traduziu a Bíblia para o português? Nem todos sabem, mas foi quem traduziu a Bíblia para o português. Foi quem? João Ferreira de Almeida. Ele traduziu a Bíblia, né? Quase toda a Bíblia para o português, e foi um canal de Deus para nossas vidas, e essa palavra que mudou a nossa vida, e Jesus nos abençoou. Então nós vamos começar aqui hoje falando sobre, ministrando uma palavra na tua vida. Nós estamos falando sobre o terceiro rosto, Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Nós falamos que Ezequiel teve a visão do rosto de homem, leão, boi e águia. Então, nós falamos na primeira semana sobre o rosto de homem, Jesus, o Salvador. Falamos tudo sobre salvação, é citado na Bíblia 164 vezes a palavra salvação, é o mais importante na nossa vida. Hoje nós vamos ministrar o segundo rosto, que é o rosto de leão. O rosto de leão representa Jesus como batizador com o Espírito Santo e com fogo. Então, como ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho aonde habita a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós vamos começar agora o segundo rosto. Vamos falar agora do rosto de leão. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Talvez lá em Ezequiel, quem não conhece ainda, Ezequiel 1:10, a Bíblia diz que lá tinha o rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. O rosto de homem representando Jesus como o Salvador. O rosto de boi, de leão, Jesus o batizador com o Espírito Santo. Terceiro rosto, o rosto de boi. O boi leva a carga, representa Jesus como servo e o grande médico. E o quarto rosto representa Jesus, que é o rosto de águia, representa Jesus como o rei que há de vir. Aquele que há de vir virá e não tardará. Então nós vamos falar dos 4 rostos. Vamos lá então? Vamos começar já colocar, e você vai ministrar, você vai aprender, estudar com a gente a palavra de Deus. Tem muitos pastores que eu faço essa conferência de 4 noites nas igrejas que nem sabe o que significa rosto de homem, leão, boi e águia. Então o tema de hoje é rosto de leão, Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. O rosto de homem representa Jesus como o batizador com o Espírito Santo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Ezequiel 1:10. Ele batiza com o Espírito Santo. O rosto de leão, quem fala mais do rosto de leão é o Evangelho de João. E o Evangelho de João, lembra que eu disse para você que os 4 evangelhos representam Jesus de 4 formas diferentes? João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. João apresenta Jesus como Filho de Deus. Nós falamos na semana passada, Lucas apresentou Jesus como Filho do Homem, e hoje nós vamos falar Jesus como Filho de Deus. O símbolo do batismo no Espírito Santo é a pomba, que ela veio sobre Jesus, né? E é a cor amarela que representa o ouro. Então a gente só colocou essa base. Quando eu me formei na Igreja Quadrangular, a IME Sempre MacPherson, e esse estudo foi muito importante para o meu primeiro estudo de teologia. Jesus Cristo batizador no Espírito Santo. O segundo rosto que Ezequiel viu foi o rosto de leão, representando Jesus Cristo como batizador no Espírito Santo. Quando lemos a palavra de Deus que Sansão, preste uma paradinha aqui, Sansão, Davi e Benéia mataram um leão. Juízes capítulo 14, versículo 5, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 a 36, e 2 Samuel capítulo 23, ao 23, 20. Sempre pensamos em pessoas muito valentes. Isso porque o leão é símbolo de quê? Força e poder. O primeiro e último livro da Bíblia falam de Jesus como leão. A profecia diz em Judá é
um leãozinho. Vou repetir para você. Gênesis 49, 9. Judá é um leãozinho. É referente a Jesus, que viria da tribo de Judá. Será cumprido ainda no futuro, quando lemos no último livro da Bíblia. Diz assim: e dize-me um dos anciões, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, não chores. Esse leão que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. É-me dado todo o poder dos céus e na terra. Foi reconhecido por João Batista como o batizador no Espírito Santo. Ele diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 11, 3. Nos últimos dias do seu ministério, Jesus disse: convém que eu vá. Porque se eu não for, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, que é o Espírito Santo seria enviado. Está lá em João capítulo 16, versículo 7. Para Jesus tinha que morrer, ressuscitar, para depois vir o Espírito Santo. Pouco antes da sua ascensão, Jesus disse aos discípulos: na verdade, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Atos capítulo 1, versículo 9. Pare um pouquinho e pense uma coisa. Lá a Bíblia, em Joel 2,28, a Bíblia diz... Só segura um pouquinho. A Joel 2,28, a Bíblia diz um pouquinho que eles esperaram 780 anos, uma profecia lá de Joel capítulo 2, versículo 28, que se cumpriu. Então nós estamos vendo que se cumpriu em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 1. Considerando tão importante o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo ordenou aos seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aquela promessa que demorou 780 anos, lá de Joel 2,28, se cumpriu. Essa promessa concretizou no dia de Pentecoste. Vejamos o relato. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a sua casa, em que estavam assentados, e foram vistas por eles repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pare bem aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Essa preciosa promessa tornou-se realidade. Desde os tempos apostólicos, vejamos os acontecimentos em Samaria, Cesareia, em Éfeso. O mover do Espírito Santo, 1 ano após Pentecoste. Em Samaria, os samaritanos receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 24. O falar em língua como manifestação do Espírito Santo é evidente porque Simão, o mágico, ofereceu pelo poder de transmitir esse dom manifestado diante dos seus olhos. Então, segundo, 8 anos depois de Pentecoste, em Atos capítulo 10, versículo 1 ao 48. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 48. Em Cesareia, Cornélio, gentil, como muitos que ali se haviam juntado, Atos 10, 27, estavam ouvindo a palavra de Pedro, quando veio sobre eles o Espírito Santo sobre eles. Todos quanto tinham vindo com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque Deus opera como Ele quer, não é do jeito que a gente quer. Porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A Bíblia diz, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Pare um pouquinho e pense isso. Deus tinha uma promessa e cumpriu. Nós vamos partir para a terceira. Depois de 20 anos do dia de Pentecoste, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 6, em Éfeso, veio o Espírito Santo sobre 12 varões que estavam ouvindo Paulo, o apóstolo Paulo, pregar, e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Você vê o mover do Espírito Santo? Aonde está o Espírito de Deus, há
liberdade. João apresenta Jesus como batizador que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 32 e 33. João apresenta Jesus, o batizador, como filho de Deus. Como filho de Deus. E afirma: esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Pare um pouquinho. João capítulo 20, versículo 31. Jesus é o Filho de Deus. Seu evangelho foi escrito para os cristãos. Do modo todo, João não apresenta a origem humana de Jesus, mas abre o evangelho com a afirmação positiva da sua divindade. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E sem ele nada do que foi feito teria sido feito se ele não estivesse lá. Além disso, o próprio Jesus identificou-se com o Pai, que dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. Eu e o Pai somos um só. João capítulo 5, versículo 18. Aceitou a exclamação de Tomé: Senhor Deus e Deus meu. João capítulo 20 e versículo 28. Afirmou a sua eternidade. Ele disse: antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus disse, João capítulo 8, versículo 58, que ele era antes de Abraão. O símbolo do batismo com o Espírito Santo é a pomba, como nós vimos lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus foi batizado, para um pouquinho, Jesus foi batizado, a pomba desceu ali representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Esse aspecto do Evangelho. Né? Então a gente quer mostrar para vocês, simbolizando a manifestação do Espírito Santo, tipificando esse fogo celestial. O ouro representa o fogo celestial do Espírito Santo. Jesus Cristo cura. Nós temos esse seguinte esboço para o estudo o rosto de boi, que representa Jesus como grande médico, servo e médico dos médicos. No Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo e grande médico, ou o médico dos médicos. O simbolismo da cruz é o cálice, a cor simbólica da bandeira azul claro. Então nós estamos aqui ministrando uma palavra de Deus para a tua vida e que você venha a ser abençoado por Deus através dessa palavra que nós queremos ministrar para você. E falando hoje sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. O que fazer? Orar mais, ter mais tempo, sair das redes sociais e ter mais tempo para Deus. Muitas vezes nós não temos tido tempo para o Espírito Santo. Tire um dia, uma hora, um minuto. Nós colocamos até um projeto para você aqui no programa Viva Brasil. Leia 4 capítulos da Bíblia por dia e você vai ler a Bíblia em um ano. Nós estamos fazendo esse projeto. Hoje eu já li a Bíblia 4 capítulos por dia. Eu já li a Bíblia 20 vezes, estou indo para a 21ª. E cada vez que você lê a Bíblia, você aprende mais. Mas nós temos Yahvé, eu vou mandar para você, se você precisar, nós temos um outro que dá para ler a Bíblia em 6 meses, em 180 dias, acho que é 7 ou 8 capítulos por dia. E é muito importante para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se aproximar de Deus. Eu disse e vou dizer novamente. Quando Deus falou em Joel 2,28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Foi uma promessa há 780 anos e se cumpriu depois, nós lemos hoje, em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos. A Bíblia diz, Atos 1,19, que havia 120 discípulos e eles estavam reunidos, depois da morte de Jesus, estavam tristes, abalados. E quando eles começaram a orar, todos foram batizados com o Espírito Santo e fogo, e todos começaram a profetizar, e todos começaram a falar em línguas. Isso é o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te capacitar para fazer a obra de Deus. A teologia, ela não forma o pregador. Quem forma o pregador é Deus. A teologia, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta de Deus para a nossa vida. É o conhecimento, quando você prega a palavra de Deus, as pessoas perguntam onde está escrito na Bíblia, e você fala, não sei. Você tem que aprender a escrever os versículos da Bíblia e ler 7 vezes para começar a decorar mais a Bíblia. Lembra que eu disse? Efésios 5,18, não vos embriaguei-vos com vinho, aonde habita a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós estamos aqui da faculdade, a Viva Brasil, queremos que você aprenda a palavra de Deus. Né? O tema de hoje, a produção está colocando aí, o tema de hoje é rosto de leão, Jesus o batizador com o Espírito Santo, Ezequiel
capítulo 1, versículo 10. Esse tema é muito importante, porque esse rosto de leão representando Jesus, que é o leão da tribo de Judá, representa Jesus como batizador com o Espírito Santo. Nós colocamos alguns textos para você aprender, estamos ensinando a palavra, os versículos da Bíblia, porque é através da palavra de Deus que você vai ser abençoado, que vai atrair a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 3, versículo 11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 11 ao 13. Então nós queremos colocar para você aprender a palavra de Deus e estudar, escute bem, através da palavra de Deus é que você é abençoado por Deus. Você é abençoado pela palavra de Deus e vai ser impactado por Deus. Nós estamos hoje aqui com essa palavra na nossa faculdade, www.faculdadeavivabrasil.com.br, e o nosso tema de hoje é Rosto de Leão, Jesus o batizador com o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o segundo rosto. Falamos na semana passada sobre o rosto de homem, representando Jesus como Salvador. Hoje vamos falar sobre Jesus como leão, o batizador com o Espírito Santo. A semana que vem, Jesus como o boi, representa Jesus como servo e grande médico. E a quarta semana, Jesus como a águia, que significa o rei que há de vir. Então, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas o que eu devo? Ler a Bíblia, se arrepender dos pecados, se aproximar de Deus. Olha que o apóstolo, a Bíblia diz, Atos 2,38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom vem do grego, significa presente de Deus. Deus tem um presente para você. É o Espírito Santo. Você aceite Jesus e depois seja cheio do Espírito Santo. E aqui então nós estamos continuando esse tema, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, falando sobre o tema aí de hoje, rosto de leão, Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Deixe esse Espírito Santo invadir a tua vida e a sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo, vamos orar para que o Espírito Santo venha controlar o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir, e que o Senhor fale conosco de uma forma toda poderosa. Olha lá, o que a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. Receba o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Recebam o Espírito Santo. Nós estamos hoje aqui nesse tema falando sobre rosto de leão, Jesus, o batizador com o Espírito Santo e fogo. Esse Jesus tem um plano na tua vida, ele está nos capacitando, está nos enchendo do Espírito Santo para fazer a obra dele, para viver os milagres, uma unção apostólica, para que possa receber tudo que Deus tem para a nossa vida, e o Espírito Santo quer te usar de uma forma poderosa em nome de Jesus. A palavra de Deus também nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está dizendo, vocês serão batizados em poucos dias com o Espírito Santo. O Espírito Santo está invadindo a nossa vida espiritual, conjugal, financeira. O Espírito Santo vai dominar e cuidar da nossa vida. Tudo que nós estamos falando hoje aqui, tema, você está vendo aí o tema? Nosso tema, rosto de leão,
Jesus o Batizador com o Espírito Santo, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Talvez você nunca tenha visto essa revelação. Tem pastores que eu prego 4 dias na igreja deles esse tema, e eles nunca viram falar rosto de homem, leão, boi e águia, que representa os 4 evangelhos, que representa Jesus de 4 formas diferentes. Hoje nós estamos falando do evangelho de João, que apresenta Jesus como o Filho de Deus. Então, é muito importante, e nós estamos colocando aqui os versículos da palavra de Deus, para que você aprenda. Escuta uma coisa. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, pastor Roberto Teixeira? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Não é ouvir fofoca, não é ouvir contendas, não é ouvir piadinhas, mas é ouvir a palavra de Deus. Tenha mais tempo para o Espírito Santo. Comece a ter um tempo para orar todos os dias. Nós colocamos esse projeto para você ler a Bíblia todo dia, 4 capítulos. Um dia que você não lê, lê no outro os 8. Mas sempre vai lendo, todo dia. Deus, e ore antes de ler. E peça, Espírito Santo, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender qual é o teu plano na minha vida, eu quero entender qual é o teu ministério na minha vida. E o Espírito Santo vai te ensinar. Hoje o tema principal que nós estamos falando hoje, o tema é Rosto de Leão, Jesus, o Batizador com o Espírito Santo. Baseado em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Essa unção do Espírito Santo vai mudar a nossa vida. E você está conhecendo a palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, cresça. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ainda falando sobre o poder do Espírito Santo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é o Espírito Santo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito, que é o Espírito Santo. Tem poder de falar em novas línguas, a Bíblia diz em Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E versículo 17 e 18 diz, e esses sinais seguirão aos que crerem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esta unção está sobre a tua vida no nome de Jesus. Então, que você possa aprender e deixar que essa palavra de Deus venha invadir a tua vida de uma forma poderosa. É o que nós queremos colocar para você. Que você seja impactado por Deus. Nós, da faculdade Aviva Brasil, queremos que você cresça na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Então é muito importante colocar isso aqui. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O Espírito Santo está nos preparando, então a gente aceita Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então deixe Deus fluir na tua vida, deixe o Espírito Santo tomar a tua vida de uma maneira poderosa. Começa a dizer hoje, o nosso tema de hoje, o tema central de hoje é Rosto de Leão, Jesus, o Batizador com o Espírito Santo, baseado em Ezequiel 1:10, que representa Jesus. Os 4 rostos, rosto de homem, leão, boi e águia, que representa Jesus, os 4 evangelhos. Nós falamos na semana passada sobre o rosto de homem, Jesus o Salvador. Hoje estamos falando sobre o rosto de leão, Jesus o Batizador com o Espírito Santo. Na semana que vem vamos falar sobre o rosto de boi, Jesus o grande médico. E depois vamos falar também do rosto de águia, que representa Jesus como o rei que há de vir. Então nós queremos continuar aqui lendo a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 47, pode alguém negar a água, impedindo que esse seja batizado? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, nada pode, ninguém, operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 3 diz o Senhor, antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Nem o diabo, nem o pecado, nem o mundo, nada vai impedir a bênção de Deus na tua vida. Começa a profetizar agora. Deus, se tudo estava dando errado na minha vida até hoje, a partir de hoje o Espírito Santo vai me encher
de alegria. O Espírito Santo vai tirar a tristeza e vai trazer a alegria. O Espírito Santo vai tirar a derrota e vai te trazer a vitória. O Espírito Santo vai tirar as trevas e vai trazer a luz. A Bíblia de Isaías, capítulo 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Comece a orar agora e dizer: Espírito Santo, eu quero que o Senhor tome a minha vida. Espírito Santo, eu quero que o Senhor domine a minha vida, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo, que o Senhor fale comigo de uma maneira poderosa, que eu venha entender qual é o teu plano. Hoje, Deus está derramando dons espirituais, são os 9 dons espirituais presentes de Deus para a nossa vida. Hoje, Deus está derramando os 9 frutos do Espírito, que é o Espírito Santo dentro de nós, fazendo um novo caráter de Deus na nossa vida. Nós somos falhos. A Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus te ama. Ele tem um plano na tua vida e Ele quer te salvar. Nós falamos semana passada, Jesus o Salvador tem um plano na tua vida. Hoje, Jesus o batizador com o Espírito Santo, no rosto de leão, Jesus o batizador com o Espírito Santo quer te encher, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você é cheio da carne. Então nós temos que orar para não deixar que as coisas da carne venham entrar em nossas vidas. Nós falamos a semana passada, eu digo novamente, João capítulo 3, versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então começa a orar a Deus agora e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Hoje o tema, você está vendo aí o tema, nosso tema principal é tema rosto de leão, Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Rosto de leão, Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo venha invadir a tua vida e fala: Senhor, eu quero essa unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor me encha do teu poder. Eu quero que o Senhor me encha da tua glória. Eu quero que o Senhor manifesta na minha vida de uma maneira poderosa. Eu quero sentir tudo que o Senhor tem para a minha vida. Nós vamos colocar no finalzinho para você. Nós temos esse projeto. Amém. Nós temos o projeto da Musix, que está dentro da nossa plataforma. Você quer estudar música também com a gente na Faculdade Viva Brasil. Nós temos 27 professores dessa parceria com a Musix. É um preço bem irrisório. E você vai fazer o curso também. Você vai fazer o curso com a gente de teologia e ganha grátis o curso de música. Isso é uma promoção. Né? Esse é um preço bem irrisório também o curso de teologia, que é importante você fazer, participar, tem diploma, recebe certificado, recebe os vídeos, né? Que é vídeo aula também, participa de convenções onde a gente vai falar sobre os temas que nós estamos ministrando. Exemplo, esse rosto, nós falamos Ezequiel 1:10, que é rosto de homem, leão, boi e águia. Então nós vamos falar os 4 rostos, que são 4, apresenta Jesus de 4 maneiras diferentes. Nós falamos a semana passada. E você aprendeu a palavra de Deus. E agora você quer aprender música, no finalzinho nós vamos deixar esse vídeo para você, da Musix, para você conhecer o trabalho da Musix, né? E conhecer, você pode se capacitar a estudar aula de violino, sax, trombone e trompete. A nossa professora de canto, ela é uma fonoaudióloga. Então é bem irrisório o preço, você pode fazer com a gente e ser abençoado por Deus, investir em alguém, do seu filho, em alguém da sua família, para aprender a palavra de Deus, para ser cheio do Espírito Santo. A igreja é o maior celeiro, né? O Brasil é um celeiro de jogador de futebol. Na igreja, o maior celeiro de cantores, os maiores cantores, Elvis Presley, Michael Jackson, os grandes cantores saem de dentro da igreja. Então a igreja tem uma importância muito grande na música, né? Nós queremos que você venha aqui hoje, o tema de hoje, rosto de leão, Jesus o batizador com o Espírito Santo. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Está aprendendo aí a palavra de Deus? Deus está tocando em você, você está sentindo o Espírito Santo falar com você de uma maneira poderosa? Então sinta, nós estamos querendo que você venha a cada dia mais ser cheio do Espírito de Deus, que você cada dia mais, Senhor, eu quero mais de Ti. Nós falamos esses dias na nossa igreja da Paz Church, Salmos 42, pastora Priscila Subirá, que é filha do Luciano Subirá, filho do pastor Eibe,
e nora do pastor Luciano Subirá, ela mencionou muito uma palavra muito certa, ter fome e sede de justiça, e nós citamos Salmos 42, o que é cheio do Espírito Santo. Salmos 42, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Que você venha ter sede nas coisas de Deus. Isaías 55 diz, ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas e deixe que Deus venha te abençoar. E Deus venha falar com você de uma forma poderosa. Nós estamos querendo toda semana ensinar a palavra de Deus para você, para que você cresça na palavra de Deus. E hoje nós estamos com o tema Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Jesus como batizador com o Espírito Santo. E em Ezequiel 1:10, rosto de homem, leão, boi e águia. Rosto de homem, Jesus o Salvador, falamos na semana passada. Rosto de leão, hoje estamos falando sobre Jesus o batizador com Espírito Santo e com fogo. Semana que vem vamos falar sobre o rosto de boi, Jesus o grande, Jesus servo e grande médico. E o quarto, o rosto de águia, que representa Jesus como o rei que há de vir. Nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Então, nós temos aqui na Faculdade de Teologia, a Viva Brasil, fazendo a introdução à teologia, essa introdução, e depois já vamos estudar sobre educação cristã e sobre outros temas, escatologia, bibliologia, são muitas matérias. Você vai aprender muito a palavra de Deus. Deus vai fazer você ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E então você possa ser abençoado por Deus e possa dizer, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Hoje nós estamos aqui falando esse tema central. O tema de hoje é rosto de leão, Jesus, o batizador com Espírito Santo e com fogo. João apresenta Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João, que não é sinótico, sinótico é Mateus, Marcos e Lucas, que tem coisas meio parecidas. O Evangelho de João já é diferente. Ele fala coisas diferentes dos outros evangelhos, mas ele não contém o que tem quase em todos os outros evangelhos. Então, os 4 evangelhos é muito importante você estudar, tanto que quando nós estamos estudando a Bíblia agora, para ler a Bíblia todo dia, os 4 capítulos, a gente sempre lê um capítulo de Gênesis, ou 2, um de Salmos e um dos evangelhos. Mateus, começa em Mateus, um capítulo 2, sempre são 4 ou 5 capítulos, e você vai lendo a palavra todo dia, e o Espírito Santo vai te capacitando. Escute bem, desperte o dom de Deus que está em ti. Nós estamos hoje ministrando sobre Jesus, o tema central é Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Rosto de homem, Jesus, o batizador com o Espírito Santo, baseado em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Pastor Roberto, o que eu preciso fazer para ser mais cheio do Espírito Santo? Primeiro, orar mais. A palavra de Deus diz, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você tem que se apoderar do que Deus tem para a tua vida e dizer, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida, A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, isso é ser cheio do Espírito Santo. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, no finalzinho, nós vamos deixar aqui, eu estou até falando para a produção me lembrar dos 10 minutos aqui final, porque no final nós temos um vídeo de 4 minutos no final para você aprender a Musics e conhecer tudo da nossa escola de música, Musics, que tem a parceria com a Viva Brasil. Então, a produção está me ajudando aqui e colocando o tempo. E nós estamos falando hoje, o tema central é ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, nosso tema de hoje é rosto de leão, Jesus o batizador com Espírito Santo e fogo. Então eu vou deixar 4 minutos para o final, então a gente tem mais 6 minutinhos para nós terminarmos o nosso programa e vamos deixar esse finalzinho, 4 minutos para você, e eu quero que nesses 6 minutos você seja cheio do Espírito Santo. Nós temos 6 minutos para ministrar uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida de uma maneira poderosa. Deus tem um ministério na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. A Bíblia diz que é o 2:1. Põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Nós falamos hoje, você imagina, irmão, Joel capítulo 2, versículo 28, 780 anos antes, ele faz uma profecia sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 1.
780 anos e se cumpriu. Como é que eu provo, pastor Roberto Teixeira, que a Bíblia é real? Por quê? Porque tudo que está na Bíblia se cumpriu. Tudo que está na Bíblia se cumpriu, porque fiel é o Deus que fez a promessa e fiel é aquele que vai cumprir. Então Deus quer que você seja cheio. Assim nós falamos novamente em Salmos 42, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Que nós tenhamos sede, fome, sede de Deus. Sede de orar mais, sede de jejuar, porque a Bíblia diz que tem demônio que não sai a não ser com jejum e oração. Para queimar a carne, você tem que estar cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você tem menos desejo de coisas da carne. E quando você tem desejos de coisas da carne, você está longe de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a tua oração. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, nesse momento, você venha falar, Senhor, eu quero que o Espírito Santo venha tomar a minha vida de uma maneira poderosa. E você quiser nos ligar para fazer a Faculdade de Teologia lá na sua igreja também presencial, 011, está aí o nosso telefone, 011 95410 9677. 011 95410 9677. Pastor Roberto Teixeira, eu sou cantor também, canto Voz da Verdade. Então a gente vai cantar, a gente vai poder cantar, Banda Liberta Feed, Banda Viva Brasil, o pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, e vamos adorar Deus cheios do Espírito Santo. Nós fazemos um avivamento, o Aviva Brasil, há muitos anos, né? São mais de 35 anos pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é o Senhor, é o Deus de todo poder, de toda glória, que essa unção do Espírito Santo venha ser sobre a tua vida de uma forma especial. Eu quero orar com você nesses minutos finais. Senhor Deus, que o Senhor Espírito Santo venha. A tua palavra diz, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a tua palavra. Assim como o Senhor ministrou sobre Jesus, usa-nos, Senhor, para pregar a tua palavra, para ser cheio do Espírito Santo, para pregar a tua palavra com poder e com autoridade, Senhor. Nós queremos ministrar esta bênção poderosa, entra em cada um, enche do Espírito Santo. Efésios 5,18, a tua palavra diz, não vos embriagueis com vinho, aonde habita a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós queremos hoje se encher do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então nosso tema de hoje, pode deixar aí, produção, o tema de hoje é Rosto de Leão, Jesus, o batizador com Espírito Santo e com fogo. Que esse Espírito Santo venha estar sobre a nossa vida, baseado no livro de Ezequiel 1:10. Rosto de homem, Jesus o Salvador, nós pregamos na primeira semana. Rosto de leão, Jesus o batizador com Espírito Santo e com fogo. Terceiro, rosto de boi, Jesus o grande médico, vamos falar semana que vem. Quarto rosto, rosto de águia, Jesus o rei que há de vir. Que você seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus, que você seja abençoado por Deus e Deus venha falar com você de uma forma poderosa. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. A Bíblia diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aprenda a palavra de Deus, seja abençoado. Nós estamos encerrando o nosso programa Aviva Brasil, que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa. Semana que vem, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer algo de Deus para abençoar a tua vida. Então hoje, o tema de hoje, rosto de leão, Jesus o batizador com o Espírito Santo. Semana que vem vamos continuar o nosso tema, terceiro rosto, rosto de boi, representando Jesus como servo e médico dos médicos. Deus te abençoe. Programa Aviva Brasil, dias melhores virão. A Musix é uma edtech que nasceu de uma dificuldade real, onde estudar um instrumento musical se mostrou diferente de estudar música de verdade. O ensino musical é complementar e tudo se conecta, seja através da teoria musical, técnica no instrumento, prática e até manutenção. Na música, tudo se conecta. Estudar música pode ser inacessível para muitas pessoas, especialmente aquelas que não sabem ainda o que devem procurar.
A Musix vem para revolucionar o ensino musical no Brasil. O brasileiro gosta de música, de cantar, de dançar, mas muitos moram em cidades grandes e não têm tempo para estudar música. Moram longe de um professor ou apenas não têm condições financeiras para pagar um curso de música. Um curso presencial no Brasil pode custar cerca de R$ 150 por mês. Segundo o IBGE, a renda média per capita no Brasil em 2020 foi de R$ 1.380. Isso inviabiliza o estudo musical para muitas pessoas. A Musix veio para democratizar o ensino musical, não importa em qual parte do Brasil o aluno está ou qual a sua condição financeira. Todos temos o direito de estudar música. A Musix é um edtech de música, onde o aluno paga uma mensalidade e tem acesso a todos os cursos disponíveis. O aluno tem acesso a mais de 3.000 aulas de música, 23 cursos, 27 professores, materiais complementares, comunidade de alunos e pode estudar tudo ao mesmo tempo se quiser. O aluno vai descobrir todo o universo musical. Além dos cursos de instrumentos, ainda oferecemos os cursos de teoria musical, preparatório para vestibular de música, composição musical, leitura musical e história da música. Nossos alunos podem entrar sem compreender nada de música, que aprenderão desde seus instrumentos favoritos até musicologia. A Musix saiu de 1.000 alunos em abril de 2020 e hoje conta com mais de 50.000 alunos inscritos no site. A Musix já transmitiu mais de 230.000 horas de aula. Alguns benefícios de estudar música: promove autodisciplina e paciência, fortalece a memória, melhora a concentração e a atenção, melhora a orientação e coordenação motora, diminui o estresse, promove autoconhecimento, melhora a comunicação e a sensibilidade, ajuda a criar vínculos. A Musix é feita por pessoas do mais alto nível técnico em suas áreas. Kiko Loureiro, primeiro músico brasileiro de rock e heavy metal a receber um Grammy. Pelo The Recording Academy, Kiko Loureiro cofundou o Angra, banda brasileira premiada e reconhecida mundialmente. Lançou carreira solo em 2005, foi eleito melhor guitarrista do mundo pela revista Burn em 2006 e desde 2015 é integrante da banda Megadeth. Daniela Oliveira é empreendedora e formada em gestão financeira. Estudou empreendedorismo, liderança e desde seus 18 anos empreende no ramo alimentício, atuando como CEO, atendendo grandes redes. Diante de uma dificuldade, decidiu empreender no ramo da educação. Dani vem para ajudar com a operação e finanças da Musix. João Batista Neto é engenheiro de software, especialista em meios de pagamentos digitais e palestrante de design de software. Participou do desenvolvimento da interface de integração para e-commerce de grandes players de pagamentos digitais, como Rede, Cielo, PayU, PayPal, eBanks e vários outros. Neto embarcou no projeto Musix para garantir a qualidade da plataforma e porque acredita que todos temos o direito de estudar música. Com sua experiência em tecnologia, Neto vem para ajudar a tornar a Musix acessível para todos. Musix.com. Aqui somos todos músicos. Musix. Vista-se de música.